Moradores do bairro Ana Maria sofrem com constantes faltas d'água. Ministro da Ciência e Tecnologia concede entrevista exclusiva à nossa equipe de reportagem e fala que Brasil está investindo pesado em pesquisa para a busca da vacina contra a Covid-19. Comissão de Constituição e Justiça da Alesc cria Polícia Penal de Santa Catarina. Poder Judiciário prorroga trabalhos home office até o final de setembro. Deputado estadual quer a volta das aulas particulares em Santa Catarina. A ameaça de reinfecção pela Covid-19 já coloca em alerta especialistas do mundo todo. E no esporte, Agenor, goleiro do Tigre, está feliz com a boa fase, mas quer melhorias no time para a sequência da Série C. As principais notícias do dia você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera de Criciúma, Informe Região. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto do ano de 2020. A você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma, boa tarde. Falta d'água, esse é o problema que está atormentando os moradores do bairro Ana Maria de Criciúma. A situação já perdura por algumas semanas. A reclamação dos moradores do bairro Ana Maria, na Grande Próspera, são constantes. Segundo o presidente da Associação dos Moradores, o problema se agravou nos últimos meses. Na verdade, a gente está passando por um problema grave aqui no bairro Ana Maria, mas isso não é algo pontual, né? A gente já entrou em contato com a Casan, que tem reforçado bastante a questão de uma adutora que deu problema e tal. Nós estamos nesse momento há 2 dias para 3 sem água, né? Então tem alguns moradores que chegou a água, mas a parte mais alta do bairro não chegou água ainda. Então, a gente recebeu uma mensagem agora que estão com outro problema, e é um problema desconhecido, e que a água vai voltar amanhã, vai ser resolvido amanhã. Então, vai ter morador que vai ficar 4 dias sem água. Então, é um problema que já se arrasta já há mais de 1 ano, e que a gente quer uma explicação, a gente quer, na verdade, uma solução, né, da parte da Casan. Segundo a Casan, um problema em uma das adutoras é o motivo da falta d'água. Mas o líder da comunidade garante que a situação é histórica na comunidade. O presidente da associação ainda reforça que tem muitas dificuldades em se reunir com os representantes da companhia para tentar achar a solução do problema. Os moradores acabam reclamando, nós temos um grupo no bairro, um grupo de WhatsApp que é muito ativo, e são vários moradores nesse grupo, e a reclamação é quase todos os dias, Heber, de falta de água, dos protocolos que são feitos não são atendidos, não tem uma resposta. Então, realmente, a gente resolveu chamar a imprensa e fazer um barulho um pouco maior para que realmente a Casan perceba que existe uma comunidade que está descruzando os braços e indo para cima, porque não dá mais para ficar nessa situação. Não dá para ficar, o morador ficar aí 3, 4 dias sem água, isso é inadmissível. Nós fizemos uma postagem no Facebook do bairro, vários feedbacks de moradores aqui, não só do bairro Ana Maria, mas de toda a região aqui da Próspera. A situação está trazendo inúmeros problemas para os 4.000 moradores da comunidade. Os comerciantes também são afetados pela falta de água. Inadmissível, aqui são quase 4.000 moradores na nossa região aqui. Então, ficar sem água é realmente complicado. Você me ligou para fazer a entrevista, eu estava falando agora pela manhã, Heber, não tem vergonha de dizer. A maioria dos moradores ficaram sem banho essa noite. Então isso é terrível, né? Então o pessoal tendo que ir trabalhar, o pessoal do comércio que tem que produzir, padaria, farmácia, mercado, sem água fica difícil. O líder comunitário ainda fez uma sugestão à Câmara Municipal e cobrou das lideranças uma participação mais efetiva na busca por uma solução do problema. Esse tema tem que ser abordado, inclusive fica aí uma pauta para a Câmara de Vereadores de Criciúma, para que eles possam ouvir a população, né, Bebel, para ver o que está acontecendo realmente e que tome um posicionamento, que seja algo efetivo, porque não dá para ficar assim, né? Mostrando total descontentamento,
o representante da comunidade deixou claro que a paciência acabou e que os moradores do bairro Ana Maria exigem uma solução definitiva. Vamos aguardar a solução agora dessa adutora, desse problema pontual que está ocorrendo. Mas caso se isso permanecer, Bebel, a gente vai continuar cobrando, a gente vai mobilizar alguns moradores para ir até a Casan e vão continuar cobrando. Vai ser cobrança até que a gente possa ser atendido. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações está à frente de diversas ações para o combate à Covid-19. Em entrevista à nossa equipe, o titular da pasta, ministro Marcos Pontes, detalhou que entre elas está o financiamento de pesquisas para a busca de uma vacina contra a doença, o uso da tecnologia do novo acelerador de elétrons brasileiro, que é o Sirius, para pesquisar a estrutura do vírus e testes clínicos com medicamentos. Olá, ministro. Uma honra falar com o senhor. Muitíssimo obrigado por atender a nossa equipe. Mas antes da gente entrar efetivamente nas nossas pautas, ministro, eu gostaria de tomar a liberdade para perguntar como está a saúde do senhor. O ministro Marcos Pontes, para quem não sabe, testou positivo para a Covid-19 há cerca de um mês. Então, eu gostaria de saber, ministro, a gente sempre se preocupa com uma notícia dessa. O senhor está bem? Como foi o tratamento? Gentilmente, Marcos Pontes respondeu que está curado e que participou do estudo clínico realizado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia sobre o uso do medicamento conhecido como Anita no tratamento da doença. Segundo ele, o remédio demonstrou mais de 90% de eficácia no combate à propagação do vírus. A nitazoxanida ela demonstrou 94% de inibição da carga viral. Ótimo, é só que o fato de ter tido um bom resultado no laboratório não garante que vai ter o resultado com o ser humano inteiro, com o sistema imunológico e tudo mais. Então, por isso nós começamos os ensaios clínicos, foram 2 ensaios clínicos, um para pacientes mais avançados em sintomas já com pneumonia e outro com pacientes logo no início só com sintomas virais, né, e testado positivo. Então, nós acabamos de fazer esses testes, agora está na mão dos cientistas. Os cientistas estão abrindo os resultados, eu não sei os resultados, estão abrindo os resultados, vão fazer todos os cálculos para então poder certificar se o remédio funciona ou não. Marcos Pontes também falou sobre os protocolos de desenvolvimento da vacina contra a Covid-19 que estão sendo financiados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. De acordo com o ministro, os laboratórios espalhados pelo país estão se dedicando a fazer o sequenciamento do vírus para que a vacina tenha mais eficiência e amplitude. Dessa forma, Pontes ressalta que o Brasil poderá até exportar vacinas e ajudar outros países no combate à doença. Por que é importante nós desenvolvermos protocolos nacionais aqui? Porque o vírus, como todo vírus, quando ele passa pelo organismo, ele pode ter mutações. E o vírus, as mutações de vírus que nós temos aqui no Brasil podem não ser, e certamente não serão as mesmas de outros países. Então, uma vacina desenvolvida em outro país não necessariamente atende 100% em termos de cobertura, e eficiência do tipo de vírus que tem aqui no Brasil. Por isso a importância do trabalho dos nossos cientistas, dos nossos laboratórios. Nós estamos fazendo sequenciamento do vírus em praticamente todo o Brasil. Além disso, nós temos 16 protocolos de vacinas sendo desenvolvidos pelos nossos cientistas no Brasil. Essa contribuição, esse conhecimento todo do Brasil vai ajudar o desenvolvimento de vacinas também em outros países, da mesma forma que nós estamos testando outras vacinas, de outros países aqui no Brasil. Esse trabalho em conjunto, feito de uma forma muito acelerada e logicamente justificado pela quantidade de mortes causadas pelo Covid, a gente precisa agir rápido, e isso vai permitir que nós tenhamos aqui no Brasil o desenvolvimento de vacina que são efetivas, amplas aqui, e o desenvolvimento dessa tecnologia vai nos permitir, caso esse vírus tenha mutações mais aceleradas ou mutações mais intensas, que nós possamos ir aperfeiçoando essas vacinas à medida da necessidade ao longo dos anos.
O chamado Sirius é um outro projeto de destaque na área de ciência e tecnologia. No mês passado, pesquisadores brasileiros realizaram os primeiros experimentos em uma de suas linhas de luz. Nessas análises iniciais, foram observados cristais de uma proteína do novo coronavírus, imprescindível para o ciclo de vida do vírus causador da doença. Segundo o ministro, essa análise é importante para compreender a biologia do vírus. É uma instalação enorme, tamanho de um campo, um estádio de futebol. Ele tem até, quem olha de fora, até parece um estádio de futebol. Instalação circular. Dentro desse círculo, correm linhas de elétrons. Então, esses elétrons são acelerados dentro desse circuito. À medida que eles são acelerados, eles emitem radiação. Essa radiação, ela é coletada, tem umas saídas, o pessoal vai ver umas saídas mais ou menos na tangente ali, são coletadas nessas saídas, e essa iluminação, essa radiação, ela pode ser utilizada para analisar a estrutura cristalina, a estrutura molecular de elementos ou de amostras vivas e amostras inertes, vamos dizer, pedras e etc. Qual a vantagem disso aí? Imagina o Sirius como um super microscópio. Por que isso é importante? Se você for analisar, por exemplo, a proteína de uma certa doença, através do cristal daquela proteína, você consegue descobrir como seria a melhor maneira de criar um remédio para aquela proteína. Em outra frente, o ministro Marcos Pontes acompanha ao menos 26 estudos clínicos no Brasil de um procedimento antigo, mas que está sendo retomado no combate ao novo coronavírus. A transfusão de plasma sanguíneo de recuperados da Covid-19 em doentes na fase aguda da infecção. Um deles está sendo realizado pela Faculdade de Medicina da USP e é financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Pontes está otimista e acredita nos resultados positivos do tratamento. Isso é uma ótima notícia. O que acontece? Eu, por exemplo, eu tinha a ilusão de que uma vez que você tem uma pessoa recuperada, que você pudesse tirar o plasma, e desenvolver uma vacina, um tratamento a partir desse plasma e aplicar em outras pessoas, que isso podia ser automático, assim, de uma pessoa para qualquer outra pessoa. Não é. O fato é que esse é um processo extremamente complexo, que o plasma do doador, vamos dizer assim, e o plasma do receptor, ele pode não ser compatíveis e pode criar uma série de problemas. Então, existe a necessidade da criação de um protocolo para fazer essas identificações e a utilização desse procedimento de forma segura e eficiente. Então, eles já tiveram os primeiros resultados disso, a gente chama de plasma convalescente, já tiveram os primeiros resultados, eu estou muito animado com essa possibilidade. A seguir, deputado estadual quer a volta das aulas em escolas particulares de Santa Catarina. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa Catarinense criou a Polícia Penal no Estado. Confira na reportagem. Santa Catarina trabalha na implantação da Polícia Penal do Estado. A corporação a ser criada será responsável pela guarda de unidades prisionais catarinenses. Nesta terça-feira, a proposta de emenda à Constituição de Santa Catarina recebeu parecer favorável para a tramitação no Parlamento catarinense. A decisão foi durante a reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Deputados lembraram que uma PEC e um projeto de lei semelhantes já tramitam na casa e demonstram a importância da matéria. A estrutura seria montada com servidores que já compõem o Departamento de Administração Prisional e os novos agentes por meio de concurso público. Essa matéria também é interesse dos agentes socioeducativos, dos agentes penitenciários, enfim, de várias categorias. O que nós estamos fazendo agora é dando a admissibilidade da PEC para que, em ela aprovada aqui na CCJ, seja submetida ao plenário
em o plenário aprovando, ela volta para a CCJ para que aí nós possamos tramitar conjuntamente com o PL do deputado Maurício Scutilar, que propor as emendas, supressões, aquilo que for necessário ser discutido, debatido e decidido sobre esta PEC. Então... Ainda na reunião da CCJ foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Paulo Exel, que obriga cinemas e estabelecimentos que reproduzem material audiovisual a veicular, ao final de cada sessão, peça publicitária de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes e casos de pedofilia. Em Santa Catarina, uma lei prevê campanhas educativas nos mesmos ambientes. Mas, de acordo com a relatora da matéria, a deputada Ana Campanholo, existe diferença entre uma proposta e outra. Já aviso aos senhores deputados que existe no nosso Estado a lei número 17.506, de 12 de abril de 2018, que parece versar sobre o mesmo assunto. É uma lei do deputado Neudi Sareta, que foi aprovada em 2018, e no seu artigo 1º nós lemos o seguinte: as empresas que administram as salas de cinema no âmbito do Estado de Santa Catarina devem exibir, no espaço reservado à publicidade que antecede as exibições de filmes, campanhas de prevenção e educativas. Poderia-se argumentar, portanto, que esse projeto de lei é repetitivo ou inócuo, porque o projeto 17.506 de 2018 já versa sobre isso. No entanto, como nós lemos aqui no artigo 1º, é uma proposição mais abrangente, que diz que é preciso exibir campanhas de prevenção, mas não diz quais especificamente. E o projeto do deputado Paulo Exel é muito mais específico, dizendo que essas campanhas devem conter combate, prevenção à pedofilia, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. A CCJ aprovou ainda a admissibilidade de matérias relacionadas ao Fundo Social, visitas virtuais a pacientes durante o período de pandemia, além do projeto Trânsito nas Escolas e da proposta que prevê oferta de tratamento antineoplástico pelo Estado a pacientes com câncer. O Poder Judiciário catarinense decidiu prorrogar os trabalhos home office até o final do mês de setembro. Acompanhe. O regime de home office foi prorrogado até o próximo dia 27 de setembro no âmbito do Poder Judiciário de Santa Catarina. A decisão de manter a excepcionalidade em todas as comarcas do estado levou em consideração a oscilação do número de casos de infecção e de mortes pela Covid-19. Detalhes da medida foram compartilhados pelo presidente do PJSC, desembargador Ricardo Roesler, em reunião do Comitê Interinstitucional de Acompanhamento da Covid-19. Conforme explicou o presidente, a consistência do modelo epidemiológico de todo o estado será reavaliada no próximo dia 14 de setembro, quando um novo relatório técnico elaborado pela Diretoria de Saúde, com o auxílio da Corregedoria Geral da Justiça, poderá confirmar a previsão do retorno gradual no dia 28 de setembro ou sua eventual antecipação para o dia 21 de setembro. O embasamento técnico observado pelo Judiciário na prorrogação do regime de home office foi o cumprimento pelos representantes das instituições que integram o comitê, como forma de aprimorar a prestação da atividade jurisdicional neste momento de exceção. O juiz auxiliar da presidência, Cláudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, compartilhou a possibilidade da retomada gradual do cumprimento de mandados judiciais considerados prioritários, uma alternativa analisada em consenso com os oficiais de justiça. A performance do Poder Judiciário de Santa Catarina no relatório Justiça em Números 2020, apresentado pelo Conselho Nacional de Justiça, também foi repercutida no encontro do Comitê Interinstitucional. O presidente Ricardo Roesler compartilhou alguns indicadores alcançados pelo Judiciário catarinense, com destaque para a produtividade de servidores e magistrados. Bom, e o deputado estadual Sargento Lima está sugerindo a volta às aulas em escolas particulares de Santa Catarina. Entenda. O projeto já foi apresentado aos demais deputados integrantes da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e deverá ser analisado nas próximas semanas. Segundo o deputado estadual Sargento Lima, do PSL, a volta das atividades escolares
se faz necessária para evitar o fechamento de escolas e creches do setor privado no estado. O projeto ainda levanta mais uma questão envolvendo as creches particulares de Santa Catarina, já que, conforme o parlamentar, os pais já voltaram ao trabalho e essas crianças estão sob cuidados de outros familiares e até mesmo conhecidos ou em locais que, segundo o legislador, não se adequam aos padrões de um estabelecimento de ensino. Lima ainda lembrou sobre o prejuízo sofrido pelo setor em virtude da paralisação das aulas e que esta situação irá impactar diretamente a economia catarinense. As aulas em Santa Catarina estão suspensas desde março em virtude da pandemia do novo coronavírus. A princípio, o governo do estado de Santa Catarina havia programado a volta das atividades escolares para o mês de setembro, o que já foi novamente descartado. A expectativa agora é que as aulas retornem no estado em meados de outubro. A seguir, Agenor, goleiro do Tigre, está feliz com a boa fase, mas quer melhorias no Carvoeiro para a sequência da Série C. A ameaça de reinfecção pela Covid-19 já coloca em alerta especialistas do mundo todo. No momento em que os números mostram a desaceleração da pandemia, casos de pessoas que se contaminaram pela segunda vez em Hong Kong, na Holanda e também na Bélgica, levaram à suspeita de que mesmo quem já ficou doente corre riscos. No Brasil, 20 pacientes com suspeita de nova contaminação estão sendo investigados por pesquisadores. A principal dúvida é saber se o vírus sofreu uma mutação genética. A doutora Esther Sabino, responsável pelo trabalho, concedeu uma entrevista à nossa reportagem. Esses dois exames são da doutora Jussara e ambos deram positivo para a Covid-19. Mas o que chama atenção é que o primeiro foi feito no mês de abril e o segundo 3 meses depois, quando ela achava que já estava livre do problema. Eu estive em outra cidade, em Aracaju, onde eu fui visitar uns pacientes e provavelmente eu tive contato com alguém positivo, porque eu tratei algumas pessoas que estavam com sintomas do Covid. E quando eu retornei a São Paulo, 5, 6 dias mais ou menos, depois eu comecei a apresentar uma dor de cabeça que não passava com nenhuma medicação. Na sexta-feira eu senti uma pontada nas costas e no tórax, na parte superior. E foi o que me chamou também a atenção. Eu colhi o PCR e fiz uma tomografia. A doutora Jussara é médica anestesista e faz parte da linha de frente do combate à doença. Ela é um dos casos suspeitos de reinfecção pelo vírus, mas disse que não está tendo acompanhamento das autoridades de saúde. Eu mesma estou colhendo os meus exames para comprovar que é uma reinfecção, mas eu não estou sendo acompanhada por ninguém. Além da doutora Jussara, outros 20 pacientes aqui no Brasil estão com a mesma suspeita. E 7 deles estão sendo investigados pelo Hospital das Clínicas em São Paulo. Um ambulatório, inclusive, foi separado só para atender os possíveis casos de reinfecção. A professora Ana Sara está montando e organizando um ambulatório para seguir esses casos que a gente suspeita de reinfecção. O problema é como você demonstra que é reinfecção. Esse é o problema. Então, já existem casos em outros lugares já mostrando que algumas pessoas, meses depois de elas estarem positivas, você fazer a PCR e ela está positiva de novo. O difícil é provar que é reinfecção. Ainda não há uma comprovação científica de que essas pessoas foram mesmo contaminadas pela segunda vez. E segundo os especialistas, existem 2 possibilidades. A primeira é que se trata de resquícios, ou seja, restos da primeira contaminação. E a segunda é que o vírus sofreu sim mutação genética. Para tirar essa dúvida, os pesquisadores vão fazer agora o sequenciamento genético do vírus. O sequenciamento genético, esse vírus ele é bem grande, ele tem 30 mil pares de base.
E com o tempo, os vírus adquirem mutações, nem sempre essas mutações geram qualquer alteração no comportamento do vírus, a maioria delas não causa nada. Mas elas são marcadores desses vírus. E você usando essas mutações, você pode dizer a origem de um vírus. Quando você sequencia dois vírus, talvez você consiga definir se é do mesmo indivíduo ou se veio de um outro indivíduo. Ainda do jeito como está a epidemia no Brasil, não é uma questão simples no sequenciamento, porque os vírus são muito parecidos. Mas talvez, para alguns casos, a gente consiga já achar mutações suficientes para ter certeza que veio de outra pessoa. E a possibilidade de reinfecção pela Covid-19 também coloca em xeque a produção da vacina contra a doença. Alguns pesquisadores afirmam que ela não será capaz de proteger uma pessoa por toda a vida. E até quem já foi infectado terá que tomar o medicamento. A vacina, como acontece com a influenza, que você precisa repetir várias doses, no caso da influenza você precisa porque o vírus muta. No caso desse, ele não muta, mas pode ser porque você perca a imunidade, talvez você tenha que ser revacinado uma vez por ano, ou a cada 2 anos, ou isso precisa ser analisado com o tempo. Então, as duas coisas vão ser importantes. A vacinação é conhecer quanto tempo dura, achar o marcador melhor para você definir que uma pessoa, por enquanto, está imune, e depois você vê como esse marcador cai no tempo para você indicar os melhores momentos ou os mais necessários para você vacinar. O primeiro caso confirmado de reinfecção aconteceu em Hong Kong. E nessa semana a Bélgica e a Holanda também anunciaram pacientes nessa mesma condição. Mas a Organização Mundial da Saúde minimizou o risco. A porta-voz da entidade afirmou que o baixo número de casos leva a crer que o problema não é regular. Para a doutora Jussara, o caso dela deve servir como alerta para outras pessoas. O vírus está aí. Continuar mantendo os cuidados, usar máscara, lavar as mãos, evitar aglomerações. Agora o esporte. O Criciúma vive uma grande fase na Série C. Atualmente invicto na competição, ocupando a 2ª posição do Grupo B, o Carvoeiro trabalha para enfrentar o Volta Redonda no dia 3 de setembro. O goleiro Agenor é um dos mais experientes jogadores do grupo tricolor e também um dos responsáveis por esse bom momento. Todo grande time começa por um excelente goleiro. No Criciúma, esta máxima do futebol está sendo levada à risca. E se não bastasse evitar gols dos adversários, Agenor ainda está ajudando no ataque. Isso mesmo, o goleiro se tornou o 2º na história carvoeira a marcar gols em jogos oficiais. O primeiro foi Zé Carlos. Na última segunda-feira, diante do São Bento de Sorocaba, o camisa 1 do Tigre balançou as redes do time do interior de São Paulo e ajudou o tricolor a conquistar mais uma importante vitória na Série C. Olha, representa muita coisa para mim, né? Passa um filme na minha cabeça desde a minha estreia contra o Tigre lá contra o Brusque lá atrás, até esse último jogo. Fico feliz de poder ajudar o time de uma maneira diferente do que eu vim ajudando. Espero que sempre que solicitado, eu espero corresponder. Apesar do fato incomum para o futebol, fazer gols não é bem uma novidade para o camisa 1 do Tigre. Eu já fui preferido já em vários clubes já, né? Claro que cada clube tem um batedor específico, né? Eu batia muito pênalti no Inter, né? Eu batia muito pênalti no Joinville. No Joinville eu não tive a oportunidade de bater, no Inter eu já tive a oportunidade de bater. Então não é nada de novidade para mim. Mas nada é por acaso. Para ser escolhido como batedor de pênaltis do Criciúma na Série C, Agenor precisa se dedicar muito nos treinamentos. Olha, eu tenho treinado diariamente as cobranças, né? O Cavalo já me deu total liberdade para me pegar a bola e bater. Fico feliz com essa confiança, né? E sei da responsabilidade que é pegar a bola e bater. Mas me sinto sim preparado, me sinto confiante para pegar a bola e bater. Mas o experiente goleiro não quer relaxar. Apesar do momento bom que o atleta e o time vivem na Série C do Brasileiro, Agenor acredita que ainda há muito trabalho pela frente e correções precisam ser feitas no time. Olha, eu acho que a gente tem que aprimorar os erros que a gente cometeu, né? Esses gols bobos que a gente andou dando para os times adversários. Temos que melhorar ainda mais esse sistema novo que a gente está jogando agora.
É um sistema que vem dando certo, acho que vale a importância de aprimorar ainda mais, mas temos que corrigir esses gols bobos aí que tomamos ali atrás para a gente não tomar mais. Sobre a desconfiança que a torcida tinha do Tigre antes do início do campeonato, a Agenor entende ser uma situação normal. Afinal, jogar no Criciúma sempre será um desafio, por se tratar de um clube vencedor. Olha, o torcedor sempre vai cobrar o Criciúma, né? E tenho certeza que esse apoio que o torcedor nos dá fora de campo faz diferença, né? O torcedor, sempre que cobrou, a gente tem que corresponder dentro de campo. Acho que a gente está numa situação do campeonato que é um pouco confortável, né? Mas acho que toda a crítica da torcida, acho que a gente tem que olhar de uma maneira diferente e valorizar também. Empolgado, a Agenor quer mesmo continuar ajudando e, ao final do campeonato, comemorar o acesso do Tigre à Série B do futebol nacional. Olha, eu acho que a gente vem criando uma expectativa muito boa, né? Acho que os resultados nos credenciam a gente criar uma expectativa ainda melhor. Sabemos que a Série C é uma Série C difícil, né? Só times que são finalistas ou semifinalistas de campeonatos estaduais. Então é uma Série C difícil que a gente tem que valorizar cada ponto que a gente conquista em casa, cada ponto que a gente conquista fora de casa. E em busca do principal objetivo, que é classificar esse time para a Série B do ano que vem. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.